Estou voltando com um vídeo em defesa da nossa fé católica, né? O tema desse vídeo de hoje, em defesa da nossa fé católica, é hierarquia na Igreja Católica. Eu quero pedir a vocês que tenham paciência. É uns 8 minutinhos, é rápido, dá para você entender. É tão bom conhecer os ensinamentos da igreja. Por que eu estou postando esse vídeo? Hierarquia na Igreja Católica. Primeiro por isso, a necessidade que existe da hierarquia na igreja é para resolver, sabe, os problemas de interpretação. Porque as pessoas leem a Bíblia, interpretam de um jeito, outro interpreta de outro, não é aquele negócio? Então, para resolver o problema dessas interpretações da Bíblia que cada pessoa tem, é que existe e é necessário a hierarquia na igreja. Está entendendo? Por isso que eu vou ler aqui Lucas, capítulo 10, versículo 16, para vocês verem aqui como é necessário. Ó, Lucas 10, 16 diz assim, deixa eu procurar aqui, Lucas 10, 16, Jesus disse assim, ó, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeta, a mim rejeta, e quem me rejeta, rejeta aquele que me enviou. Estão vendo aí? O que é que Nosso Senhor está dizendo? Quem vos ouve, que esse vos é a igreja. Eu não disse assim, quem escuta a Bíblia, como está aqui, a mim me escuta. Mas ele diz, quem vos ouve. Esse vos não é a Bíblia não, esse vos é a igreja. Por isso que necessita, meu irmão e minha irmã, a hierarquia na Igreja Católica. Ele está falando de vos, esse vos que está aqui em Lucas 16, é a igreja, não é a Bíblia. Olha o que ele diz, e quem vos rejeta, se nós rejetar a igreja, olha aqui, a mim rejeta, está rejetando ele, e ele diz que me rejeta, rejeta que me enviou. É por isso que nós não podemos rejeitar a igreja, tantos já rejeitaram a igreja, porque para rejeitar a igreja é abandonar ela, é sair dela, é desligar dela, ir para outra igreja ou para outro lugar. É necessário a nossa união com a igreja pelo conhecimento da Bíblia, pela hierarquia da igreja. Esse é o grande problema dos nossos irmãos evangélicos, porque eles têm uma grande confusão neles. Por quê? Porque falta neles a hierarquia da igreja e falta neles o magistério. Porque essa hierarquia da igreja, minha gente, Jesus disse para o magistério, os 12 apóstolos. O magistério da igreja, que hoje é o Papa, os bispos, os padres nas paróquias. Nós, leigos, não faz parte do magistério. São esses que receberam essa autoridade de exercer os sacramentos que Jesus instituiu. Então, quando nós rejeitamos essa igreja, nós estamos rejeitando Jesus Cristo. É por isso que como eu disse, essa confusão que tem no nosso irmão evangélico, grande, é porque eles faltam essa hierarquia, esse conhecimento, essa unidade. Por isso que eu vou ler aqui em João, capítulo 21, João 21, versículo 15. Vem aqui em São João 21, versículo 15, como é que diz aqui na palavra. Vem aqui, João 21, 15, diz assim, ó, João 21, 15, Jesus disse assim, ó o que ele disse para Pedro, ele com os apóstolos, tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, amais-me mais do que este? Simão respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo, pois apacenta os meus cordeiros. Ele perguntou 3 vezes, nessa outra vez, bem que essa passagem, ele disse assim, Simão, tu me amas? Perguntou a terceira vez, pela terceira vez, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Aí ele disse, pois apacenta as minhas ovelhas. Estão vendo aí? Algo que eu li para mim, para vocês. Ele está dizendo para apacentar as ovelhas. Vocês sabem o que é apacentar? Apacentar é cuidar da igreja. A quem ele fez essa pergunta, se amava ele? Foi a Mateus? Não. Foi a São João? Não. Foi a Tiago? Não. E estavam os 11 ali. Foi a Pedro. Pedro é quem tomou de conta para cuidar dessas ovelhas e dos cordeiros que é a Santa Igreja. Vocês estão entendendo? E para isso ele perguntou
se Pedro amava ele por 3 vezes. É aqui onde nós acreditamos que a igreja necessita de uma hierarquia. E essa hierarquia é dada totalmente ao magistério, que é esse povo, esses homens que estavam lá com Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Por isso que nossos irmãos, hoje, evangélicos, eles dizem que eles são o retorno dessa igreja. Será que é mesmo? Será que nós sabemos que os irmãos evangélicos são o retorno dessa igreja que eles dizem que estão sendo? Gente, está muito diferente. Por que que não pode? Por que que eu reprovo isso? Eu chego até a dizer que isso é um tipo uma mentira. Não leve mal você, evangélico, se quer me ouvir nesse vídeo. Mas os nossos irmãos evangélicos estão professando, alguns dizendo aí, que são o retorno dessa igreja primitiva que Jesus entregou para Pedro. Será que está sendo? Por que é que não parece estar sendo? Aonde neles, nessa igreja primitiva, o que é que acontece no nosso irmão evangélico hoje? O nosso irmão evangélico, o que acontece com eles é o quê? Uma grande confusão entre eles. Igreja para aqui, igreja para lá. Assembleia de Deus para um lado, Batista para outro, Deus amou para outro. Não é assim que está a confusão? A mundial para outro. Será que esses protestantes é mesmo a igreja primitiva? Aonde a igreja primitiva, eles tinham o quê? Uma única fé. Se nosso irmão evangélico tivesse uma única fé, uma única doutrina, parecia mais com essa igreja primitiva, mas está muito diferente, que eles têm muita divisão. E sabe o que é que diz? Sabe o que é que está lá em Tito? O que é que está em Tito? Está dizendo 2:1. Olha o que é que diz aqui em Tito 2:1. Vamos aqui. Tito 2:1 diz assim. Olha o que é que está escrito aqui em Tito 2:1. Diz assim, o teu ensinamento, porém, seja conforme a sã doutrina. Olha o que é que está dizendo a palavra. Para os ensinamentos ser conforme a santa doutrina. Será que nosso irmão evangélico está sendo conforme a doutrina? Não, porque neles está havendo o quê? Uma grande divisão. Igreja para um lado, igreja para outro. E o que é isso aí, gente? É falta de uma hierarquia que eles não têm, nem tem um magistério para sustentar essa unidade que Tito está escrito em Tito 2:1, que é para a gente ter um ensinamento conforme a doutrina. Eu vou ler aqui em Atos 2:14, para vocês verem o que foi que Pedro pediu no início da igreja primitiva. Olha o que ele disse. Pedro em Atos 2:14, ele disse assim. Olha o que ele falou. Atos 2:14, Pedro disse assim, vamos aqui. Diz assim, Pedro disse assim. Pedro então, Atos 2:14. Pedro, então, pondo-se de pé em companhia dos 11. Foi o que ele disse? Disse, prestai atenção às minhas palavras. Então, Pedro disse, o que é isso aí? Para prestar atenção às palavras dele, uma hierarquia. Ele não disse assim, prestar atenção ao que está escrito na Bíblia. Não. Até porque nesse tempo ele não tinha a Bíblia na mão, pregando o Evangelho. Não tinha ainda. Prestai atenção, Atos 2:14, as minhas palavras, ditas por Pedro. Estão vendo aí? Ele não disse prestar atenção às minhas palavras. Deu para você entender que a igreja, ela necessita de uma hierarquia? Não é verdade? Primeiro, é que Jesus disse, quem escuta você, me escuta. Ele não disse assim, quem escuta a Bíblia, me escuta. Escuta eu, não. Como está em Lucas 10:16. Segundo, é que o próprio Jesus Cristo chamou Pedro, os apóstolos, e perguntou a Pedro, dos 12, se amava ele, e entregou a ele a missão para apacentar. Não foi? Só pode apacentar, que é um pastoreiro, né? E ele disse essas palavras para apacentar quem? Ao magistério da igreja nesse tempo. Terceiro, que a gente vê que precisa de uma hierarquia, é isso. É que o próprio Tito diz para nós que é para existir um ensinamento conforme a doutrina. Viu? Conforme a doutrina, não conforme a opinião de um para o outro. Que é isso que está existindo no nosso irmão evangélico. As opiniões de um para o outro, do jeito que cada qual interpreta a Bíblia e vira aquela briga entre si. Muito diferente.
E por fim, o próprio Pedro se põe de pé e pede, como está em Atos 2,14, pedindo à igreja para prestar atenção às palavras dele. As palavras significam o que ele vai dizer é o que foi vigorado e vem vigorando até hoje ao Papa Francisco. E não a opinião lida pela Bíblia. Ele não diz assim, prestar atenção à Bíblia. Não, mas o que ele diz permanece, porque as portas do inferno nunca podem vencer, como está em Mateus 6,18. Deu para você entender? Fechou? E dá para você entender, irmão católico, que é necessário a hierarquia na igreja? Espero que sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.